Sabe quando o mundo parece um caos total, cheio de pressão e de incerteza? Para onde a gente corre? Bom, para uns filósofos lá da Grécia Antiga, a resposta estava dentro da nossa própria cabeça. Eles criaram verdadeiros guias de sobrevivência, não para o corpo, mas para a alma. Bora entender essa história? Para a gente sacar de onde veio essa ideia de filosofia como terapia, a gente precisa dar um pulinho no passado. A filosofia grega foi mudando de foco com o tempo. Tudo começa com os pré-socráticos. A preocupação deles era com a natureza. A pergunta era tipo, do que o mundo é feito? Depois vem os clássicos, tipo Platão e Aristóteles, que olhavam para a cidade, para a polis, e se perguntavam como a gente constrói uma sociedade justa. E aí chegamos no período helenístico, e tudo muda. O foco sai do coletivo e vai para dentro, para o indivíduo. E a grande questão passa a ser, como é que eu posso ter paz interior? E essa virada de chave tão radical tem nome e um porquê. O nome é Alexandre o Grande. O cara não só conquistou um monte de terras, ele virou o jeito que as pessoas viam o mundo e a si mesmas de ponta cabeça. Pensa só, antes a vida da pessoa girava em torno da sua cidade, a polis. Era o centro de tudo. Mas com as conquistas do Alexandre, esse mundo conhecido desapareceu. O mundo ficou gigante e o cidadão comum se sentiu tipo uma formiguinha no meio do universo, sem voz, sem poder. Aquele debate sobre a cidade justa meio que perdeu o sentido, sabe? E no lugar daquela pergunta sobre a cidade, surgiu essa outra, muito mais pessoal, muito mais urgente. A filosofia virou uma espécie de medicina da alma. O objetivo não era mais entender o cosmos ou a política. A parada agora era outra: encontrar ferramentas práticas, para o dia a dia mesmo, para ajudar a lidar com a ansiedade e buscar a felicidade. E a primeira terapia que a gente vai ver é a dos cínicos. E o nome já entrega tudo. Vem da palavra grega kiunos, que significa cão. É isso mesmo. A proposta deles era viver como um cachorro. A ideia dos cínicos era de uma simplicidade radical. Para eles, cultura, dinheiro, regras sociais, tudo isso que a gente valoriza, era visto como algo que corrompe, que aprisiona. A felicidade de verdade estaria numa vida simples, natural, igual a de um cão. O lema era mais ou menos assim: viver com o mínimo de coisas para ser o máximo de livre. E tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Dizem que Alexandre, o homem mais poderoso do mundo na época, foi até o filósofo Diógenes e falou: "Me peça o que você quiser." E a resposta do Diógenes: "Só peço que você saia da frente do meu sol." Imagina a cena. Ele não queria nada que o poder ou a riqueza pudessem comprar, só aquilo que a natureza já dava de graça. Agora vamos para a segunda escola, que olhou para um outro problema que causa uma ansiedade danada na gente. Os céticos fundados por Pirro sacaram a nossa mania de querer ter uma opinião formada sobre absolutamente tudo. Então, a solução cética para essa ansiedade toda é uma palavra, epoché, que é a suspensão do juízo. A lógica é, se é impossível ter certeza absoluta das coisas, por que sofrer tentando defender uma verdade? A proposta é não afirmar nem negar. É tipo silenciar aquele grupo da família no WhatsApp que só tem briga por política. A pessoa simplesmente não entra na discussão, não julga e consegue manter a paz de espírito. Nossa terceira terapia da alma leva a gente para longe da agitação, para um lugar chamado o Jardim. Era lá que Epicuro e seus amigos praticavam a filosofia focada numa matemática bem particular da felicidade. Mas olha, é super importante não confundir epicurismo com hedonismo puro. Para Epicuro, felicidade não era essa busca louca por qualquer prazer. Era o contrário. Era a busca por prazeres simples, que duram, e principalmente a ausência de dor e de medo. A felicidade era saborear uma boa comida com amigos e não passar mal de tanto comer num banquete. E olha que interessante. Tanto os céticos quanto os epicuristas buscavam a mesma coisa. O grande objetivo era atingir um estado chamado ataraxia. Isso nada mais é do que a tranquilidade da alma. Imagina, uma mente serena, como um lago de águas calmas, sem as perturbações do medo ou da ansiedade. Esse era o prêmio máximo. E chegamos à última e talvez mais influente escola de todas, o estoicismo. Ao contrário dos epicuristas, que se retiravam para um jardim, os estoicos ensinavam a ser forte dentro do caos. A ideia não era fugir da cidade, mas sim construir uma fortaleza por dentro para conseguir enfrentá-la. O guia de sobrevivência estoico é super prático e dá para dividir em 3 passos. Primeiro, separe o que está no seu controle do que não está. A energia deve ser gasta só no primeiro grupo. Segundo, haja com base na razão, não em paixões.
Para os estoicos, emoções como medo e raiva eram como doenças da alma, que aparecem quando a gente dá valor demais para coisas que não controla. E o terceiro passo mais radical de todos, amor fati, ou amor ao destino. A ideia é aceitar tudo o que acontece, até o que é ruim, como parte de uma ordem maior do universo. Cínicos, céticos, epicuristas e estoicos. 4 caminhos, 4 kits de ferramentas para a gente lidar com a pressão da vida. E o mais incrível é que, mesmo tendo surgido há mais de 2000 anos, as perguntas que eles tentaram responder continuam super atuais. E para fechar, fica a reflexão. Pensando na pressão dos estudos, das provas, do futuro, se fosse para escolher uma dessas 4 terapias como um guia de sobrevivência pessoal, qual faria mais sentido? O desapego do cínico, o silêncio do cético, a amizade do epicurista ou a armadura do estoico? Cada uma oferece uma estratégia diferente para encontrar calma no meio do caos. E a escolha? Bom, ela diz muito sobre como cada um de nós encara os desafios.